Então, pessoal, continuando então com a nossa correção da prova do vestibular da URGS de Matemática 2026, nós estamos na questão 71. Considerando as funções f, g e h, definidas por f de x igual a x menos 2, g de x igual a menos x mais 2 e h de x igual a 2, desenhadas em um único sistema de coordenadas cartesianas, a área da região compreendida entre os gráficos das funções é. Então, primeira coisa, né? Vamos pegar as nossas funções e vamos desenhá-las todas num único plano cartesiano, né? Então, tipo, vamos pegar aqui o eixo x e o eixo, ou melhor, o eixo y, né? E o eixo x. Eu ia fazer essa questão usando o GeoGebra, mas aí eu fiquei pensando, né? Pô, fazer com o GeoGebra ficaria muito mais simples, que eu enxergaria todos os pontos de intersecção e tudo mais. Mas na hora da prova a gente não tem, né? Então vamos fazer como se fosse a prova real lá, tô no horário da prova lá, como é que se resolve, né? Então, a f de x, ela é x menos 2. Depois eu coloco, talvez, aí, para a gente dar uma olhada graficamente. Na verdade, eu coloquei na apostila graficamente como fica ali o desenho bonitinho lá, usando um software matemático. Mas aqui a gente está simulando como se estivesse fazendo a prova no horário, no dia da prova, tá? Então, a f de x ela é x menos 2. Então, se a gente tivesse aquela função y igual a x, a gente teria aquele gráfico tradicional, né, passando na origem do sistema e ela é crescente, né? Como a gente tem aqui ela muito parecida e tem o menos 2, significa que ela é a mesma, só que deslocada 2 unidades para baixo no eixo y. Então, ela passaria no zero, está passando no menos 1 aqui, e vai passar aqui cortando no menos 2. Então, é esse ponto de intersecção, e depois ela corta o eixo x. Então, ela vai ficar assim, ó. Deixa eu tentar desenhar ela bonitinha aqui, vai ser difícil, mas vamos lá. Ó, nós temos aqui, o importante não é o desenho, o importante é as coordenadas do desenho, os pontos de intersecção entre os valores e tudo mais. Vamos lá, então, nós temos isso aqui, essa é a nossa função f de x, tá? Então, vamos lá fazendo a nossa f de x, essa é a nossa f de x. Cortando o y no menos 2, e tem como zero da função aqui, ó, ele ser um ponto importante, é bom a gente colocar ele. Isso aqui vai ser que valor? Vai ser quando a função assumir o valor zero, né? Então, um x que te leve a função a zero. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter x menos 2 igual a zero. Logo, x passa o 2 para o outro lado, ele vai ficar 2. Então, esse ponto aqui vai cortar no 2 positivo, ok? Então, temos esses dois pontos importantes, já temos o esboço da nossa f de x. Agora, a gente vai para g de x. G de x, a mesma ideia, só que a nossa g de x, vamos colocar aqui no cantinho, né? Você já sabe que eu sou meio bagunçado aqui no espaço, mas vamos tentar nos entender bem aqui. Lembrando que na nossa apostila aqui, ela tá bem bonitinho, todo o gráfico, todo o desenho tá bem bonitinho aqui para te entender. Aqui é somente fazer a calculeira, os desenhos estão mais rigorosos lá na nossa apostila. Então, g de x é menos x mais 2. Lembrando que quando eu tenho a função base aqui, ó, função crescente, f de x igual a x, a gente vai fazer umas transformações nessa função. Quando eu tenho menos aqui na frente, ela não se torna mais crescente, ela se torna decrescente, né? Então, vamos fazer ela de verdinho aqui. Vai ficar assim, ó. Se fosse só menos x, ela ficaria assim passando na origem. Como ela tem um mais 2 aqui, ela foi deslocada 2 unidades para cima. Então, ela vai ficar aqui, ó, no 1, no 2 aqui, ó, vai ficar 2 positivo, sendo decrescente. Então, ela vai ter esse movimento aqui, ó, tá? Então, vamos colocar ela aqui e vamos também calcular quando que ela vai dar igual a zero, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer o desenho aqui, então, ó. Quando que a g de x ela vai ser zero, para dar o corte do eixo y. Então, quando que ela vai ser zero? Eu tenho menos x mais 2, eu quero que seja igual a zero. Passa o x para o outro lado, eu vou ter 2 igual a x. Ou seja, ela vai ter esse ponto aqui, ó. Quando o x é 2, ela vai ser zero no y. Então, ela também vai cortar neste ponto aqui, tá? No ponto 2 e 0 no x. E vai cortar no 1, no 2 aqui, ó. Vai cortar no 2 positivo no eixo y. Então, a equação, a f de x que nós temos, a função f de x é essa aqui, ó. Vamos colocar ela aqui bem bonitinho, vamos tentar colocar ela bonitinho aqui, passando pelos dois pontos. Pronto, consegui aí, ó.
certo? Então essa aqui é a nossa g de x. Nossa g de x está prontinha. Então já desenhamos duas, agora falta a terceira que é h de x. Bom, h de x é uma constante, h de x é uma função constante igual a 2, ou seja, independente do valor que eu coloque aqui, no x sempre vai valer 2 então. Então ela vai cortar sempre no y igual a 2. Então a gente tem uma relação constante assim, ó. Vamos tentar colocar aqui. Vamos pegar agora de outra cor, vamos pegar uma amarelinha aqui para ela, vamos pegar um azul aqui para ela. Ó, essa vai ser a nossa g de x, ó, sempre igual a 2 aqui, ó, sempre igual a 2. Essa é a nossa g de x, tá? Então, desenhado os três pontos, já temos aí o nosso desenho, já vimos que o desenho formado pela intersecção das três equações nos dá esse gráficozinho aqui bonitinho, vamos pintar ele aqui de amarelo, e a gente vai ver que ó, a área que está sendo pedido para ser calculado é desse triângulozinho aqui, tá? Então, já dado esses valores aí, já podemos até fazer as calculeiras, né? Então, para fechar a nossa questão, que nós temos? Ó? Nós vamos ter que a área, como é um triângulo, né? A área é base vezes a altura e divide por 2. Perfeito? Então, eu já estou vendo aqui que ele é um triângulo, está invertido, né? Então, a nossa base pode ser considerada esse aqui, ó, esse valor aqui. E esse valor aqui, eu preciso saber quanto que dá aqui, ó. Quanto que dá aqui para eu saber qual é a distância da minha base aqui. A altura eu já sei que é 2, né? Porque ela vem daqui até aqui, ó. Essa é a altura do meu triângulo, ela mede 2. Então, eu já sei que a base eu ainda não sei quanto que dá, mas a altura eu já sei que é 2 dividido por 2. Então, eu só preciso saber agora quanto que dá aqui, ó. A bem da verdade, eu posso intuir que se aqui vale 2, né, e está bem na metade aqui, eu poderia intuir que daqui para cá também vale 2, mas a gente não vai por intuição, a gente vai pela calculeira, né? Então, pela calculeira, eu preciso saber qual é o ponto de intersecção, qual é o x que me dá a intersecção entre essas duas equações aqui, ó. Só essa intersecção que eu preciso, eu vou saber qual é o x da intersecção e aí vai me dar o que eu estou buscando. Então, eu preciso apenas igualar as duas equações. Eu preciso da f de x igual a g de x, é g ou é h? Ó, f de x tem que ser igual a h de x aqui. Ó. Então, nós temos essa equação, ó, esse ponto aqui, a intersecção de f de x com h de x. Então, eu vou igualar as duas. Então, h de x tem que ser igual a f de x. H de x é quanto? Ó? Ou melhor, a f de x lá em cima ó, é x menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó, x menos 2. Tem que ser igual a h de x, que é uma constante, igual a 2. Então, eu tenho esse ponto aí. Tá? Então, ó, isolando x vai ser 2, passa esse 2 para o outro lado, somando, eu vou ter x igual a 4. Tá? Então, isso me gera qual ponto? Isso me gera bem como está colocado ali, ó, ele é a intersecção, aqui vai ser o 4 então, né? Então, me gera o ponto 4 no eixo x, 2 no eixo y, pelo desenho que a gente já tem essas coordenadas. Então, de posse dessa informação, está resolvida a questão, né? Se eu já sei que minha base ó, vem daqui até aqui, né, que é o mesmo valor aqui da parte azulzinha, então eu sei que essa medida vale 4. E eu sei que a altura desse nosso triângulozinho gerado aí é a distância daqui que vai até 2, então base vezes altura dividido por 2. Então tenho 2 em cima, tenho 2 embaixo, corta os dois, fica 4. O que me gera a resposta letra A, 4. E aí fechamos mais uma calculeira na suavidade. Tá? Essa é uma questão clássica também na prova, né? Sempre tem essas intersecções entre equações de funções, né? E aí, ó, faz o desenho no mesmo plano cartesiano, até achei bem legal, eu poderia ter colocado aqui uma equação do segundo grau, uma exponencial que deixaria um pouquinho mais complicado, então, dado esses valores, achei uma questão razoável dentro da nossa prova, tá? Então, encerramos aqui mais uma questão, questão 71, resolvida com satisfação e na tranquilidade. E estamos prontos para a próxima questão. Bora para a próxima calculeira.